Na visão de vocês, qual o significado que os bastidores do Vozão passam para a torcida neste momento em que não é aprovado o novo estatuto, né? Por uma margem ali de 8 votos. Eu acho que o primeiro ponto é que há realmente uma cisão política dentro do clube, não há uma união. E isso impede de haver uma estabilidade. O clube hoje não é estável. A gente sempre ouviu falar, né, Vlad, sobre esse ambiente fervoroso que havia dentro de Porangabuçu. Mas acompanhando a assembleia, quem estava em loco, quem estava acompanhando também a live aqui da Verdinha, isso ficou ainda mais acentuado. Pela forma como as pessoas se portavam lá dentro. Acho que isso mostra que o Conselho Deliberativo como um todo e as pessoas que tomam as decisões hoje no Ceará, que são poucas, né, um número bem restrito, realmente há uma dissonância muito grande. E eu acho que isso é um problema. Não necessariamente existir uma situação ou uma oposição, mas o fato de existir um clube tão rachado como ele está e com decisões tão calorosas, né? A forma como você se porta, a gente viu em muitos momentos até desrespeito, né? Gente que ia votar, né? Mulheres foram desrespeitadas naquela ocasião, outros conselheiros acabavam também passando um pouco do tom no momento em que a gente fala de uma situação tão complexa e tão sentimental. Há muito disso, né, envolvido dentro dessa questão. Mas aquele dia como um todo, Samuel, na minha percepção, marcou uma derrota do torcedor. Mais uma. Para além de ser a manutenção do conservadorismo, e quando eu falo isso, não é algo negativo, não é algo pejorativo, mas é entender que se mantém da forma como está, então se conserva um modelo que eu acho que hoje já não é mais o ideal. O Estatuto do Ceará como um todo, ele precisa ser reformulado e esse debate ele já foi superado. A gente não está aqui pensando se ele precisa ou não mudar. Ele precisa mudar. Ele não está nítido, ele não está claro. Então, esse era um momento que o Ceará poderia já ter avançado. Só que o debate ele não acaba se perpetuando porque em nenhum momento houve o debate. Eu acho que essa é a grande questão. A gente conseguiu visualizar isso. E quando eu utilizo a expressão que é uma derrota para o torcedor, é porque é mais uma vez o torcedor do Ceará que já está calejado, que já está cansado. E eu acho que essa é a expressão: cansado do que está acompanhando, cansado do que está vendo. Mais uma vez ele não é atendido. Então, naquele momento, havia um anseio muito grande sobre o voto do sócio e o torcedor. A torcida foi para as assembleias. Teve muito conselheiro que não foi, mas a torcida do Ceará foi para as assembleias. E sempre ecoando esse coro. Eu quero votar, o sócio quer votar. E eles não foram atendidos. Então, se esse era só um ponto do estatuto, e o estatuto tem bem mais coisa do que apenas esse detalhe, mas esse detalhe era o grande ponto. E acho que o torcedor ficou muito frustrado ao ver que, mais uma vez, ele estava lá, ele estava presente, ele acompanhou todo o processo, mas ele não teve a oportunidade de votar. A gente ainda vai chegar nesse ponto, se sabe, né, que talvez essa situação possa ocorrer. Acho que é um movimento muito importante que ocorra. Daqui a pouquinho o Samuel também vai entrar nesse assunto, mas naquele dia em específico, eu acho que o torcedor do Ceará se sentiu derrotado mais uma vez. Foi um dia, Samuel, que realmente o torcedor do Ceará que acompanhou a live da Verdinha e que estava lá presente em Porangabuçu, viu realmente como o clube está rachado e como existem diferenças políticas claras e que elas chegam a assustar porque elas quase descambam para a violência, né? Eu acho que houve violência verbal, quase violência física. É claro, clube de futebol, a gente sabe que é uma paixão visceral no futebol. E a gente está falando ali de uma torcida de massa, de uma torcida que anseia por melhores resultados e de uma torcida que anseia participar das decisões do clube. Então, o torcedor tinha a esperança de que o estatuto fosse aprovado para que ele participasse mais, para que ele votasse para a eleição da diretoria executiva e para outras situações do Ceará, participasse mais, porque o Ceará é o clube do povo, né? O torcedor se sente assim e gostaria de participar. A partir do momento que ele começa a ver, começa a sentir na própria Assembleia que um conselho deliberativo, olha, que você disse claramente, e é verdade, é um conselho muito pequeno para o tamanho da torcida, o torcedor pensa, não vai ser aprovado. Teve até a esperança, né, a torcida gritando, vamos virar ali naquele final, que realmente estava muito acirrada a votação, mas depois que a votação foi definida com reprovação, né, Samuel? Teve mais hostilidade, né? A torcida, ela hostilizou o presidente, teve algumas discussões entre os conselheiros, que realmente a gente tem que destacar, que tinham muitos conselheiros exaltados, né, Alexandre? Muito Isso. exaltados, e isso é muito preocupante. Isso, Samuel, é mais complicado ainda porque se o torcedor já está calejado, se o torcedor já está ressabiado,
isso pode ir para arquibancada nos jogos também, né? Ter uma impaciência maior do campo, o torcedor já não se sente ali presente no dia a dia do clube. O torcedor foi rejeitado. O torcedor está pensando, eu fui rejeitado, não quero que eu vote para a eleição do clube, não quero que eu participe.